Vamos estudar a primeira lei da termodinâmica na transformação cíclica de uma amostra de gás perfeito. Temos uma amostra de gás perfeito encerrada num recipiente de êmbolo móvel. O estado A é caracterizado por uma temperatura absoluta TA. Vamos registrar a evolução da pressão em função do volume no diagrama de Clapeyron. Então, para o estado A, temos um volume VA e uma pressão PA. Digamos que em determinado momento, essa amostra de gás receba calor do ambiente, de tal forma que a sua pressão aumente linearmente com o aumento de volume. Lembre-se que o êmbolo é móvel. Muito bem, o gás atinge um estado final B. Bem, através do diagrama de Clapeyron, podemos afirmar que a temperatura do estado B é maior que a temperatura do estado A. Basta lembrar que quanto maior for o produto da pressão pelo volume num estado, maior a temperatura. E PB vezes VB é maior do que PA vezes VA. Então, nesse aquecimento, o gás recebeu o calor do ambiente. Parte do calor ele transferiu na forma de trabalho mecânico para o meio, já que houve aumento de volume. Ele realizou o trabalho sobre o meio. E parte do calor deve ter provocado o aumento da energia interna das moléculas do gás. Agora vamos retornar ao estado inicial. Lembre-se que a temperatura do gás no estado B é maior que a temperatura do gás no estado A. Para retornar ao estado inicial, temos que fazer com que a temperatura do gás retorne ao valor TA. Vamos fazer isso através de duas transformações, uma transformação isocórica e uma transformação isobárica. Ou seja, vamos obrigar o gás a sofrer uma transformação cíclica. O gás agora vai ceder calor para o ambiente de tal forma que seu volume não se altera. Então é um resfriamento isovolumétrico. Lembre-se que como o processo é exotérmico, a quantidade de calor no trecho BC será negativa. Num resfriamento isovolumétrico, como o volume permanece constante, à medida que o gás cede calor, a sua temperatura diminui. Ou seja, não há troca de energia na forma de trabalho, então certamente ao ceder calor, há diminuição da energia interna do gás. Portanto, a temperatura no estado C é menor que a temperatura no estado B, no entanto, ainda maior que a temperatura no estado A. Observe que a pressão do gás diminuiu, já que, sob volume constante, a pressão é diretamente proporcional à temperatura absoluta. Se a temperatura absoluta diminui, a pressão interna diminui. Agora, vamos proceder a uma transformação isobárica, no caso, um resfriamento isobárico, do estado C para o estado A. Aí está, um resfriamento isobárico. O gás cede calor para o ambiente, é um processo novamente exotérmico, e recebe trabalho do meio, até que atinja finalmente o estado inicial A, com a mesma temperatura. Bem, dizemos que nessa transformação cíclica e em qualquer transformação cíclica, a variação de energia interna do gás é nula. Afinal de contas, o estado final do gás coincide com o estado inicial. Ou seja, numa transformação cíclica, a variação de temperatura do gás é zero. Logo, não há variação de energia interna do gás. Então, dizemos que o ΔU no ciclo é zero. Pela primeira lei da termodinâmica, a quantidade de calor trocada no ciclo é igual ao trabalho do ciclo mais a variação de energia interna do ciclo. Ora, como o ΔU é zero, a quantidade de calor trocada é igual ao trabalho do ciclo. Agora, vamos analisar os processos, as transformações sucessivas nesse ciclo. Vamos tentar entender o que significa a quantidade de calor trocada no ciclo, assim como o trabalho do ciclo. Então, observe. Iniciamos o processo fazendo com que o gás sofresse uma transformação de A ao estado B. Nessa transformação, ele recebeu calor. Muito bem. Primeira lei da termodinâmica, a quantidade de calor que o gás recebeu nesse trecho, ela é positiva por convenção, é igual ao trabalho, também positivo, porque houve aumento do volume, o gás realizou o trabalho sobre o meio, mais a variação de energia interna final, o B menos o A. Para calcular o trabalho do ciclo, podemos imaginar a soma dos trabalhos em cada trecho. Então, observe, o trabalho no trecho AB é calculado através da área sobre esse gráfico. Então, o trabalho do ciclo leva em conta esse trabalho no trecho AB. A área sob o gráfico AB é numericamente igual ao trabalho no trecho AB. O trabalho do ciclo é calculado somando-se esse trabalho aos demais trabalhos que ocorrerem no ciclo. Observe que acrescentei aqui o sinal positivo. Ou seja, como o volume aumentou,
o trabalho é positivo. Logo, nós devemos ter uma área positiva como cálculo de trabalho. Agora, no segundo trecho do gráfico, temos um resfriamento isocórico. O gás cedeu calor, daí a quantidade aqui ser negativa, ok? E pela primeira lei da termodinâmica, menos QBC, quantidade de calor cedida, é igual ao trabalho no trecho BC, mais a variação de energia interna. A energia interna final, o C menos o B. Observe que não houve variação de volume no trecho BC, logo o trabalho nesse trecho é zero. Portanto, o trabalho do ciclo já é o trabalho no trecho AB, agora acrescido de zero, pois não houve trabalho no trecho BC. Observe que a energia interna UC é menor que a energia interna UB. A temperatura do gás diminuiu de B para C. Agora, no trecho AC, tivemos um resfriamento isobárico. O gás cedeu calor. Novamente, uma quantia negativa, lembre-se. Pela primeira lei da termodinâmica, a quantidade de calor cedida no trecho CA é igual ao trabalho no trecho CA mais a variação de energia interna no trecho CA. Observe que já acrescentei no trabalho um sinal negativo. Ou seja, o gás recebeu o trabalho do ambiente, ou seja, o volume do gás diminuiu. Daí o trabalho sendo negativo. O trabalho no trecho CA pode ser calculado de duas formas. Pressão vezes variação de volume, já que é uma transformação isobárica, ou a área sobre o gráfico. Então vamos calcular a área sobre o gráfico. Essa área é numericamente igual ao trabalho, mas lembre-se, como o volume diminuiu, devemos acrescentar o sinal negativo, denotando que o gás recebeu o trabalho do meio. Ora, o trabalho do ciclo, então, é a soma dos trabalhos. A quantidade de calor trocada no ciclo é a soma das quantidades de calores trocadas em cada trecho. Então, se somarmos essas expressões, teremos a quantidade de calor trocada no ciclo, QAB mais QBC mais QCA, lembrando que quantidade de calor cedida é negativa, é a quantidade de calor no ciclo. O trabalho do ciclo é a soma dos trabalhos em cada trecho. Ora, se somarmos essas áreas, já que uma delas é negativa, acabaremos fazendo a subtração da área do trapézio, laranja, da área do retângulo, azul. O que nos resta a área de um triângulo, observe. Então dizemos que o trabalho do ciclo é numericamente igual à área interna do ciclo. Só devemos tomar cuidado com o seguinte fato. Se o ciclo for no sentido horário, como apresentado no meu exemplo, o trabalho do ciclo será positivo. O ciclo representa uma máquina térmica. Ele transforma calor em trabalho mecânico. Observe que nem todo o calor recebido é transformado em trabalho. Em alguns trechos do ciclo, uma parte do calor recebido é perdido. Daí a máquina térmica ter uma eficiência sempre inferior a 100%. Agora, se o ciclo for anti-horário, o trabalho do ciclo é negativo, ou seja, a máquina transforma trabalho mecânico, a operação trabalho mecânico, em calor que flui da fonte fria para a fonte quente. Portanto, é uma máquina de refrigeração. A soma dos trabalhos, então, acaba sendo igual à área interna, acrescida de sinal, caso o ciclo for positivo, o ciclo for horário ou anti-horário. Agora, quando somamos as variações de energia interna em cada trecho, observamos que a energia interna final é anulada com a energia interna inicial do ciclo imediatamente posterior ao inicial. Então, o B menos o B se anulam, o C menos o C se anula, o A se anula com o A. Portanto, de fato, a variação de energia interna num ciclo é zero.